Vamos dando continuidade. Na aula passada, nós estamos na quinta aula, então temos mais uma aula depois dessa, para a gente concluir. E eu gostaria, hoje nós vamos ler a partir do capítulo 6, então eu já queria que os irmãos, por gentileza, abrissem as suas Bíblias comigo em Eclesiastes, capítulo 6, a partir do versículo 1. Eu vou fazer algumas considerações aqui em relação às aulas passadas, para a gente se localizar aqui. E aí a gente dá continuidade no texto. Então pode deixar aberto aí em Eclesiastes capítulo 6, por gentileza. Alguns pontos que nós vimos aqui desde a primeira aula. Nós estamos diante de um livro cujo autor, chamado Kohelet, ele resolveu olhar para a vida, para o mundo e tentar achar o sentido da vida. E ele começou a fazer isso de várias maneiras, observando o que ele via ali ao redor dele, na vida de outras pessoas, na vida dele também. Ele tenta buscar o sentido da vida numa vida que ele chama de debaixo do sol, ou seja, uma vida estritamente terrena, sem levar Deus em consideração. Então ele chama essa vida de debaixo do sol. Na sua experiência de vida, ele tentou achar o sentido da vida nos prazeres, na busca pelo conhecimento, na aquisição de bens, no trabalho, nas conquistas, em várias coisas. Ele tenta achar o sentido dessa vida, que parece muito incoerente às vezes. Mas aí no final de tudo ele sempre conclui dizendo que isso é vaidade. O trabalho, as atividades, comer, sorrir, tudo é vaidade. E a gente viu que essa palavra vaidade, ela tem uma ideia de algo rápido, algo sem substância, como um vapor que sai de um hálito quente numa manhã fria. E ele também vê que existe um tempo determinado para tudo. Nós vimos no capítulo 4, no capítulo 3, ele vai falando, olha, tem um tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de colher o que se plantou, tempo de guerra, tempo de paz. Isso, como nós vimos, não quer dizer que nós podemos escolher que tempo vai ser aquele, mas não, que já existe um tempo. E o irmão Milton comentou aqui sobre as questões políticas que nós vemos aí. Existe um tempo para tudo. Inclusive o tempo em que a injustiça opera. E que Deus está no controle desse tempo, de todos eles. Compara os homens também aos animais. Em que sentido? No sentido de que todos morrem. Então ele olha para a vida humana, ele vê tanta coisa, tanta glória, tantas coisas, mas no fim das contas ele vê que o homem morre assim como morre um animal. E aquilo deixa ele angustiado. Ele olha e vê qual o sentido disso, qual o sentido de todo o meu esforço, de todas as minhas buscas. E ele se desespera quando ele olha para o mundo e ele vê a quantidade de injustiça. Ele fica desesperado. Ele vê a corrupção nos mais diversos níveis da sociedade. E ele fala, olha, não se assuste ou não se impressione quando você vê alguém sendo oprimido. Porque esse que está oprimido tem outro acima dele que oprime ele também, e assim por diante. Então ele olha toda essa teia de acontecimentos e ele vê que a vida é muito complexa e parece não ter sentido algum. Ele percebe que o trabalho e toda a destreza em obras provém da inveja das pessoas em relação às outras. E aí ele fala que isso é vaidade e correr atrás do vento, ou seja, é vazio. É um trabalho inútil. Uma pessoa que trabalha e ela se esforça para ter algo que ela viu alguém ter, porque ela quer também, simplesmente por isso, é algo extremamente vazio. Por quê? Porque ela vai se desgastar, ela vai gastar a vida dela em algo que é nada. Até porque, como nós vimos, quando a pessoa conquista algo, ela sonhava com aquilo, de repente ela tem aquilo e parece que não tem mais sentido, ela já quer outra coisa.
E nós somos assim, né? Ele fala do trabalho, como nós devemos nos portar em relação ao trabalho. Ele fala que não devemos nos matar de trabalhar. Por quê? Porque é vaidade, é vazio. Ele fala sobre o trabalho equilibrado, com um punhado de descanso. Então, confiando, né, que o Senhor vai suprir as nossas necessidades. Ele também fala que é melhor serem dois do que um. Nós vimos isso. Ele fala das vantagens de serem dois em relação a ser apenas uma pessoa. Fala também, irmãos, da reverência que temos que ter na casa de Deus e também algo muito sério que ele fala sobre os votos que nós fazemos a Deus. E nós vimos que naquela época isso era muito comum, né? As pessoas fazerem votos ao Senhor. E ele fala, olha, se você fizer um voto, cumpra esse voto, porque Deus pode acabar com a sua vida. Isso é muito sério. Prometer algo para Deus e simplesmente deixar isso para lá. Então ele fala da seriedade disso. Ele fala também da vaidade das riquezas em relação à vida humana. Por que é vazio? Porque a pessoa vem ao mundo sem nada e ela sai do mundo sem poder levar nada. Então ele olha para isso e ele acha isso muito vazio. Ele fica muito angustiado. E ele continua. Nós estamos diante aqui de uma pessoa que nós poderíamos chamar de um filósofo. Alguém que olha para a vida e tenta responder as questões, as grandes perguntas da vida. E uma coisa que ele fala, que nós vimos nas aulas passadas, que é muito importante. Deus, ele dá a riqueza, ele nos dá tudo o que nós precisamos, mas ele também, e só ele, é aquele que dá o poder de se contentar com aquilo. Mas o ponto aqui é que Deus não dá isso de uma vez. É como se Deus desse com uma mão a riqueza e com a outra ele desse o contentamento. Ou seja, o fato de ter alguma coisa, de ter riqueza, não quer dizer que a pessoa vai sentir satisfação com ela. E ele enfatiza isso. Ele olha, o poder de desfrutar vem de Deus. Então isso é algo extremamente sutil para nós. Porque nós olhamos algo, queremos algo, e quando nós conquistamos aquilo, não necessariamente nós seremos felizes ou satisfeitos com aquilo. Por quê? Porque esse contentamento é uma outra dádiva. Ela é a parte. E aí às vezes nós temos a incoerência de achar que tendo aquilo, automaticamente o meu coração já vai se sentir satisfeito por ter aquilo, né? Ou ter alguém, enfim, ter algo que eu sonho. E a gente vê que não é assim, né? Na nossa vida a gente percebe isso muito facilmente. E aí, agora entrando na quinta aula, do capítulo 6 até o capítulo 9, vamos tentar caminhar aqui hoje. Ele vai falar sobre a tristeza, continua falando sobre a insatisfação nessa vida, a vaidade nessa vida. E a gente precisa sempre lembrar que a perspectiva que ele usa para ver a vida e para interpretá-la, ela vai levar em conta que essa vida é pura e simples aqui na Terra. Por isso que quando ele olha, ele compara os homens aos animais, porque de certa forma realmente é igual. Morre um pardalzinho na rua e morre uma pessoa importante. É a mesma coisa. Então, porque ele tem essa perspectiva sem Deus. E aí, a gente pode começar a entender por que tantas pessoas às vezes entram em desespero quando elas olham para a vida e elas não conseguem ver sentido em nada. Por quê? Porque daqui a pouco ela morre, todo o esforço dela foi em vão. Será que a vida é isso? A gente até brincou aqui de uma frase que eu vi na internet que falava: será que a vida se resume a pagar boleto, fazer dieta e rejeitar a ligação de São Paulo? A gente fez essa brincadeira aqui. Será que a vida é só isso? Será que a vida é só acordar de manhã, ir trabalhar, voltar, comer, dormir, tá, vai? É isso? Que sentido, que esforço inútil. Por isso que ele fica decepcionado. E parece à primeira vista que o livro é extremamente pessimista, né? A gente olha, mas que cara insatisfeito, que cara chato. Ele olha para as coisas, ele não vê satisfação em nada. E vai ficando difícil às vezes de ler. Mas nós vamos vendo, e eu creio que a gente está caminhando no sentido de ver que ele está, toda a palavra dele é no sentido de mostrar que essa vida sem Deus é inútil, é vazia, sem sentido nenhum mesmo.
Então ele não está errado quando ele olha para a vida sob essa perspectiva e vê algo vazio, porque realmente é. Se Deus não existe, se não existe um Criador que tem um propósito para tudo que Ele criou, a vida vai ser como algumas pessoas dizem, um monte de coisa química, biológica, misturada, bagunçada, que não tem sentido nenhum. Então vamos ler no capítulo 6, a partir do verso 1. Vamos ler aqui os versículos até o versículo 12, e aí a gente vai caminhando no texto. Capítulo 6, versículo 1 diz assim: há um mal que vi debaixo do sol, e que pesa sobre os homens. O homem a quem Deus conferiu riquezas, bens e honra, e nada lhe falta de tudo quanto a sua alma deseja, mas Deus não lhe concede que disso coma. Antes o estranho o come. Também isto é vaidade e grave aflição. Se alguém gerar filhos e viver muitos anos até avançada idade, e se a sua alma não se fartar do bem, e além disso não tiver sepultura, digo que um aborto é mais feliz do que ele. Pois debalde vem o aborto, e em trevas se vai, e de trevas se cobre o seu nome. Não viu o sol, nada conhece, todavia tem mais descanso do que o outro. Ainda que ele vivesse 2 vezes 1000 anos, mas não gozasse o bem. Porventura, não vão todos para o mesmo lugar? Todo o trabalho do homem é para a sua boca, e contudo nunca se satisfaz o seu apetite. Pois que vantagem tem o sábio sobre o tolo, ou o pobre que sabe andar perante os vivos? Melhor é a vista dos olhos do que o andar ocioso da cobiça. Também isso é vaidade e correr atrás do vento. A tudo quanto há de vir já se lhe deu o nome, e sabe-se o que é o homem, e que não pode contender com quem é mais forte do que ele. É certo que há muitas coisas que só aumentam a vaidade, mas que aproveita isto ao homem? Pois quem sabe o que é bom para o homem durante os poucos dias da sua vida de vaidade, os quais gasta como sombra? Quem pode declarar ao homem o que será depois dele debaixo do sol? Vamos ler até aqui, fazer alguns comentários a respeito disso. No final do capítulo 5, nós vimos que o pregador, ele estava vindo numa caminhada triste, falando dessas coisas, mas de repente ele conclui de uma maneira, em relação à questão da satisfação, ele conclui dizendo que a satisfação verdadeira nessa vida só vem quando nós confiamos em Deus, quando nós consideramos Deus e confiamos nele. Porque somente Deus pode dar essa satisfação para o homem. Como nós dissemos, o poder de desfrutar é uma dádiva que vem à parte, e ela só vem de Deus. Mas aí no capítulo 6, os irmãos com certeza perceberam como que ele retoma aquele discurso triste, sombrio, em relação à vida debaixo do sol. Ele apresenta uma nova lista de decepções que o deixaram profundamente satisfeito. E em seguida ele começa a fazer várias perguntas que realmente só Deus pode responder. No versículo 1 ele fala de um homem, e esse homem tinha tudo para ter uma vida maravilhosa, tinha tudo para ter uma vida boa, porém ele não tem, e isso deixa ele perplexo, triste. Esse homem tinha riqueza, tinha muitos bens, mas ele não tinha satisfação nenhuma. E por alguma razão esse homem não desfrutou da riqueza. Como nós vimos, ele tem, mas ele não come. Quem come é uma pessoa estranha. Isso pode ter acontecido por ele ter perdido tudo na guerra, ou por exemplo um roubo. De algum modo ele tinha riqueza, mas ele não pôde desfrutar daquela riqueza. Ele conquistou isso, mas ele não pôde. E ele deixou para uma pessoa que ele nem conhecia. Quando o pregador olha para essa situação, ele chama isso de um grave mal. Isso é muito grave, é um mal terrível, não é? Então, é por isso que ter mais, seja dinheiro, seja qualquer outra coisa, não garante necessariamente ter mais alegria, ou ter mais satisfação. Tá, mas isso aí, todo mundo sabe, digamos assim, todo mundo sabe, mas na prática, nós muitas vezes agimos, nós seres humanos, como se, não, se eu tiver isso, eu vou ficar tranquilo.
eu vou ficar satisfeito. E a gente viu que não é. O pregador, Kohelet, ele se posiciona aqui como alguém que tinha muita condição. E por muito tempo, as pessoas acreditavam que Salomão teria escrito Eclesiastes, e pode ter sido. Nós falamos lá no início que existem alguns problemas com isso, né? Porque quando ele fala que, primeiro que ele não se identifica como Salomão diretamente. Depois, quando ele fala que é um descendente de Davi, pode ser ali um membro da corte de Davi, pode ser outra pessoa. Mas as características realmente lembram a vida de Salomão, em muitas coisas. Como rei, como alguém que tinha muito poder, muita influência, e que experimentou de tudo, mas que, no fim das contas, não achou satisfação em nada. Então, irmãos, quando nós entendemos isso, e nós colocamos Deus como o centro da nossa vida, como aquele que realmente criou a nossa vida e que tem realmente um sentido, um propósito, aí sim, as coisas passam a ter sentido, mesmo aquelas que nós não entendemos plenamente. Por quê? Porque nós conseguimos descansar em alguém que é infinitamente maior, infinitamente mais poderoso do que nós, que é o nosso Deus. Então você tem uma tranquilidade de olhar para a vida com uma certa segurança. E quando Cristo, e a gente vê que a Bíblia ela toda aponta para Cristo, quando nós entendemos que o sacrifício de Jesus nos redimiu e redimiu todas as coisas, e que vai tudo convergir naquele dia, é como se nós pudéssemos falar: Deus vai colocar ordem em tudo. Ele está no controle, mas todo esse caos que nós vemos aí na nossa vida e fora dela, ao redor, tudo isso está no controle de Deus, e vai chegar o dia que Ele vai colocar ordem em tudo. Então nós podemos descansar nisso. No versículo 3 ao 6, ele chega à conclusão que se a satisfação não é garantida, então fosse talvez melhor que estivéssemos mortos. E aqui ele realmente está angustiado. Ele começa a comparar, ele fala desse homem que era rico, que não conseguia desfrutar, e ele chega à conclusão de que as coisas são vaidade. E aí quando ele olha, então é como se ele concluísse assim: bom, se o fato de eu trabalhar, me esforçar, conquistar aquilo que eu acho que vai me satisfazer, não garante que eu realmente serei satisfeito, então é melhor talvez estar morto, nem passar por todo esse sofrimento que a gente passa aqui. Então ele fala aqui de um homem que tinha uma vida maravilhosa, muitos filhos. Naquela época ter vários filhos era muita bênção para uma família, e ele tinha muita coisa, mas ele não estava satisfeito. Por quê? Provavelmente Deus não era o centro da sua vida, ele não tinha Deus na sua vida. Talvez ele esperava que, bom, eu vou chegar o dia que eu vou ter tudo isso aqui, e aí eu vou ser tranquilo, eu vou ser feliz, eu vou ser satisfeito, eu vou ser completo. E aí ele viu que não era. E aí quando ele morre, ele não recebe nenhum enterro digno, né? Aí ele fala aqui que não houve nem sepultura para ele. Imagina isso, irmão. E a pessoa morre, ela não tem nenhum enterro digno. E essa história nos mostra que nós podemos ter tudo e assim mesmo partir dessa vida despercebido, insatisfeito e sem ninguém para lamentar a nossa morte. Isso acontece muito, infelizmente, nesse mundo que a gente vive. E essa frustração leva ele, como eu disse, para um desespero muito grande. Ele agora olha para um caso de aborto, de um natimorto, e ele compara, e ele vê vantagem nisso. Olha o nível que ele chega. Olhando para essa vida de uma perspectiva sem Deus, ele chega ao ponto de achar que seria melhor nascer morto. Por quê? Porque eu não vou passar por nada. Eu não vou ver as aflições que tem nesse mundo, eu não vou ver as dificuldades, a angústia, os sofrimentos que existem nessa vida debaixo do sol. E aí, no versículo 7 ao 9, ele volta a refletir acerca da insatisfação em relação à mesmice dessa vida. Ele foi a esse ponto em que ele considera um aborto melhor do que estar vivo. Por quê? Porque essa criança, ela morre sem ver a luz do dia. Ela não experimenta nada nessa vida. E eu já vi pessoas comentando em conversas informais que talvez seria melhor isso. Já ouvi.
A pessoa morre e nem vê nada, né? nem sofre essa vida aqui tão difícil. Por isso que eu vejo que o livro de Eclesiastes ele é tão atual, é tão assim, realmente é prático. A gente vê isso aqui na nossa vida, ao nosso redor. E precisamos lembrar que quando ele fala abertamente sobre essas decepções da vida, ele está, irmãos, na verdade, é como se ele estivesse apontando um caminho de uma forma sutil. Então, por exemplo, se eu chegar aqui e eu começar a criticar, né, alguma coisa aqui que todo mundo é habituado a isso, eu começo a criticar, no fundo eu quero te apontar outro caminho. Estou criticando aquilo, não é simplesmente por criticar, é porque tem algo melhor. Se eu estou comparando algo, existe algo para eu comparar. Então, se ele critica a vida nessa terra, essa vida exaustiva, a inveja, ele fala que a inveja é extremamente vazia, uma coisa vazia, você vai se matar por causa de inveja. Quando ele faz isso, ele está apontando para um outro caminho. E nós vamos ver ao longo do texto que ele está apontando para Deus. Ele está apontando para temermos a Deus, considerarmos a existência e o poder de Deus e a soberania dele. Então, no capítulo 7, nós vamos ver agora, ele começa a usar o discernimento para escolher a forma de se viver. Como ele vê que a vida é essa complexidade, ele agora tenta ver que maneira seria interessante ou ideal viver essa vida. Vamos ler no capítulo 7, vamos ler o versículo 1. Diz assim, 7:1: melhor é a boa fama do que um unguento precioso, e o dia da morte melhor do que o dia do nascimento. Então aqui ele retoma aquele discurso que ele fez lá em relação ao tempo. Tempo disso, tempo daquilo. Ele começa a comparar novamente, fazendo comparações aqui em relação, em primeiro lugar, a boa fama do que um unguento precioso. Ou seja, é melhor você ter dignidade, caráter e ser reconhecido dessa forma do que um unguento, um perfume precioso. Tem mais valor um bom caráter, tem mais valor, né, você ter uma vida digna do que você ter um perfume mais refinado. E esse exemplo do perfume aqui, para a época, era algo extremamente valioso mesmo, né? Nós vemos quando aquela mulher quebra aquele vaso com aquele perfume, com aquele unguento, nos pés de Jesus, aquilo gera uma certa tensão entre as pessoas que estavam ali, porque era algo muito caro. Então, ele usa esse exemplo porque realmente para aquele leitor daquela época era um exemplo extremamente fácil de entender. Uma outra comparação que ele faz no versículo 1 é em relação ao dia do nascimento e ao dia da morte. E ele fala que o dia da morte é melhor do que o dia do nascimento. Então ele vê que a vantagem que há no dia da morte pode ser interpretada de algumas maneiras. Primeiro, de uma forma bem sombria e bem triste sobre o vazio da nossa vida, talvez seja por isso que ele fale isso. Então é melhor, essa vida é tão difícil, é tão complicada, que o dia que a gente morre é o dia que a gente descansa. É mais ou menos isso, é uma forma da gente interpretar. E aí também não podemos interpretar isso daqui como pessoas que têm uma vida tão difícil que para ela a morte é como se fosse uma libertação. E isso é tão real, porque quando nós vemos os casos, por exemplo, de suicídio, muitos casos, né, que as pessoas comentam, é justamente no sentido de que aquela atitude de tirar a vida é algo no sentido de ter descanso, de acabar com os problemas. E nós vemos que isso é um grande problema, por quê? Porque a pessoa usa um meio definitivo para resolver um problema temporário. É um grande problema, mas naquele momento ali, ela pensa que o fato dela morrer vai acabar os problemas, vai acabar a dor que ela está sentindo, a preocupação, enfim. E os problemas vão ficar aí, e ela está livre disso. Mas é uma atitude definitiva para resolver um problema temporário. São problemas da vida que vão passar. Mas naquele ponto, ela acaba fazendo isso. Ou uma terceira maneira da gente interpretar o porquê que ele fala que o dia do nascimento é melhor do que o da morte, aliás, da morte é melhor do que o do nascimento,
levando de uma forma o otimismo da primeira parte do versículo, quando ele fala da boa fama comparado com perfume caro, ele talvez queira dizer que tanto no dia do nascimento quanto no dia da morte, a pessoa tem algo a aprender ou a ganhar. Quando ela nasce, ela tem a vida pela frente, e quando ela morre, nós entendemos que ela tem uma vida pela frente, que será eterna. Então, quando nós olhamos aqui da perspectiva de Cristo, olhando sempre apontando para Deus e Cristo, nós vemos Filipenses, por exemplo, Filipenses 1, 21 a 23, que diz assim: porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Paulo dizendo aqui: entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Ora, de um e de outro lado estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Talvez ele esteja tendo um vislumbre de uma vantagem na vida após a morte. Seguindo, existem algumas maneiras de se interpretar o que ele diz do nascimento e da morte. Porém, irmãos, nós compreendemos com maior clareza quando nós vemos o contexto dessa passagem. Olha só o que diz no versículo 2. Vamos ler do 2 ao 4. Melhor é ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete, pois na do luto, se vê o fim de todos os homens, e os vivos que o tomem em consideração. Melhor é a mágoa do que o riso, porque com a tristeza do rosto se faz melhor o coração. Versículo 4. O coração dos sábios está na casa do luto, mas o dos insensatos na casa da alegria. Aqui, irmãos, ele parece meio confuso. Como assim? A tristeza é melhor então do que a alegria? Estar num ambiente de luto é melhor do que estar num ambiente onde há festa, onde há banquete? Qual o sentido disso? Ele não está aqui menosprezando ou dizendo que a alegria ou que a festa sejam desimportantes. Não é isso. Ele considera, em outras passagens ele vai falar que sorrir, comer, se alegrar são dádivas de Deus. Ele fala isso. Aqui, na verdade, ele diz que quando nós vamos a um enterro, a um momento de luto, podemos ali, irmãos, aprender a sermos sábios, a viver, a analisar como vamos viver a nossa vida. Isso é muito real. Quando nós estamos num momento de festa, de alegria, que são momentos que Deus proporciona para nós também, não são momentos que servem para isso. Ninguém numa festa fica parado e refletindo como está a sua vida, como está a sua família, como está o seu relacionamento com Deus. Dificilmente, né, irmãos? Estamos ali no momento, às vezes nós pensamos, lembramos de Deus, mas de uma outra forma. Senhor, obrigado por essa comida, obrigado por esses amigos, obrigado por esses irmãos, obrigado por esse momento. E vive aquele momento com bastante intensidade. E isso é dádiva de Deus. Mas ele diz aqui, olha, quando nós vamos a um momento de luto, nós temos a oportunidade de analisar o fim de todos os homens. Que talvez no nosso dia a dia nós não vamos parar para pensar nisso. Quem quer ficar pensando em morrer? Ninguém. Né? E se alguém estiver pensando muito nisso, é bom conversar. Não é muito normal, não é? Pensar muito. Então, ali você vê uma situação em que todas as pessoas, todo mundo vai chegar ali, inclusive nós. E aí você para e olha, meu Deus, como está a minha vida? Me perdoe, Senhor, porque eu poderia estar fazendo isso. Não é assim, irmãos? Eu poderia fazer isso? Com o que eu estou gastando a minha vida? Aí você para. Principalmente quando é alguém jovem. A gente reflete, meu Deus, uma pessoa jovem. O que eu estou fazendo? O que eu estou gastando a minha vida? Aonde que eu estou empregando os meus esforços? Será que eu realmente estou vivendo da forma que Deus queria que eu vivesse? E aí, ele fala também aqui que o coração dos sábios está na casa do luto. Ou seja, o sábio é aquele que reflete, é aquele que não vive uma vida
sem sentido, uma vida de prazer pelo prazer. O sábio é aquele que está mais em reflexão, pensando em como é a sua vida e como deveria ser. E ele fala também que a mágoa é melhor do que o riso, mas em que sentido, irmãos? No sentido de que a mágoa, a tristeza do rosto se faz melhor o coração. Irmãos, nós, não sei explicar, mas a maneira de Deus nos transformar é através do sofrimento. E talvez porque o nosso coração é tão soberbo, né? Quando o pecado realmente entrou no ser humano, ele destruiu totalmente cada célula, cada veia, tudo foi afetado. E eu acho que o coração humano ele ficou tão mal, tão soberbo, primeiro que quando Adão e Eva pecaram, qual era a intenção ali, irmãos? Quando eles sabiam que aquele fruto ali dava o conhecimento do bem e do mal, então eles não iam precisar de Deus para nada. Eles poderiam tomar suas decisões, eles iam saber o que discernir as coisas. Então a partir dali o ser humano ficou egoísta, ficou mal, ficou soberbo, cheio de si. Talvez por isso Deus use o sofrimento para nos moldar, né? Para nos amassar, e com isso ele vai mudando o nosso coração. E o próprio exemplo que nós temos é Cristo, o servo sofredor. Cristo sofreu, irmãos. Por que ele sofreu? Porque ele tomou o peso do pecado e ele pagou o preço que era para nós. Ou seja, para Deus resolver o problema do pecado, ele tinha que fazer conosco o que ele fez com Cristo: matar, moer. E Cristo realmente sofreu isso. Então ele fala isso no sentido de que realmente a tristeza ela nos transforma. E tem um versículo, eu não me lembro agora a passagem, mas que nos diz que a tristeza segundo Deus produz arrependimento. Ou seja, é uma tristeza boa. Então, irmãos, não necessariamente estar triste é algo ruim. Tem dia que nós vamos ficar tristes, e é normal, porque a gente vive numa sociedade que você tem que sorrir 24 horas. Você tem que estar bem, você tem que estar tranquilo, você tem que estar saudável, você tem que estar no topo o tempo inteiro. Mas a realidade não é essa. E principalmente aqueles que têm Deus, porque a Bíblia diz que o pai, ele corrige o filho. Então o filho, ele vai sofrer várias vezes, porque o pai vai ter que disciplinar ele. Se nós não sofremos, em nenhum momento, se a nossa vida é só vitória, só alegria, só isso e aquilo, provavelmente não somos filhos. Porque o filho, ele vai realmente ser disciplinado, ele vai ser corrigido, não é fácil, não é? E aí no versículo 6, do 5 ao 6, olha o que ele diz: melhor é ouvir a repreensão do sábio do que ouvir a canção do insensato, pois qual o crepitar dos espinhos debaixo de uma panela, tal é a risada dos insensatos. Também isso é vaidade. Ou seja, irmãos, é melhor ouvir a repreensão de pessoas sábias, que se importam conosco, que nos confrontam porque se importam conosco, para que possamos levar a nossa vida a sério, do que ouvir a risada vazia de um tolo, que talvez te dá um tapinha nas costas e conta umas piadas. É melhor ouvir uma pessoa que às vezes é chata, mas que ela está se preocupando com você, se preocupando com a sua vida, do que um tolo que só sabe rir, como se não levasse em consideração que daqui a pouco estaremos diante de Deus. Quando nós olhamos para esse contexto, para esse desenrolar da história, parece que vai ficando triste, parece que vai ficando angustiante, e essa é a intenção dele, irmãos. A intenção do pregador é nos mostrar o quanto essa vida sem Deus é vazia e é triste, realmente. Olha só o versículo 7. Verdadeiramente, a opressão faz endoidecer até o sábio, e o suborno corrompe o coração. Versículo 8. Melhor é o fim das coisas do que o seu princípio, melhor é o paciente do que o arrogante. Nós vemos essa questão da opressão muito facilmente no nosso país. Pessoas que perdem a linha,
por conta da opressão, da maldade, da injustiça, ou que sofre, ou que vê na televisão, ou que vê ao redor, faz endoidecer até o sábio, e o suborno corrompe o coração de qualquer pessoa. O fim, quando ele diz aqui no versículo 8, que ele fala, é melhor o fim de todas as coisas do que o princípio, e melhor o paciente do que o arrogante. O fim aqui é em relação a resultado, consequência. Muitas coisas que parecem não ser tão promissoras no início, acabam dando certo no final. E isso vale para tudo que tem a bênção de Deus, irmãos. Então, para a gente tentar clarear, nem tudo que Deus nos dá, a princípio parece algo maravilhoso, mas se tem a bênção de Deus, irmãos, vai ter algo bom no final, vai dar certo, vai dar certo. Quando ele fala fim aqui, é isso, é resultado, é o final. Qual é a consequência daquilo? Se temos a bênção de Deus, e aí nós vamos olhar para Romanos 8, 28, que diz: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Ou seja, no fim das contas, se nós estamos na mão de Deus, vai dar tudo certo. Aí sim podemos dizer isso, vai dar tudo certo. E não é uma frasezinha simples de autoajuda, é confiando que Deus realmente está no controle, e que Ele sabe, como o irmão falou aqui, não é que eles têm expectativa, Ele tem certeza, Ele sabe o que vai acontecer. Nós não. Nós olhamos para o futuro cheio de expectativa, de sonho, mas Deus, irmãos, Ele olha tudo pronto. Deus não se estressa, nem se preocupa com nada. No versículo 9, Ele vai nos adverter em relação à ira precipitada. Olha só o que Ele diz, versículo 9: não te apresses em irar-te, porque a ira se abriga no íntimo dos insensatos. Então, quando nós nos iramos de forma precipitada, Ele nos compara aos insensatos, aos tolos. E nós também demonstramos uma desconfiança em relação a Deus. O versículo 10: jamais diga, por que foram os dias passados melhores do que estes? Pois não é sábio perguntar assim. Essa aqui, irmãos, eu já falei muito, né? Não, aquela época que era boa. Mas aquele lugar era bom. Não, aquele setor que era bom. Aquelas amizades que eram boas. Aquilo que era bom, aquela igreja ali, etc. E vai. Por quê? Porque não é sábio olhar para trás de uma forma nostálgica e achar que era melhor do que as coisas são hoje. Não é uma forma sábia de ver a vida. Você não vive a vida olhando para trás. Não pode viver assim. Isso não quer dizer que não vamos lembrar e até nos alegrar quando lembramos ouvimos foto, né? E poxa, que bacana aquele momento, aquelas pessoas ali. Que bom que Deus me deu a oportunidade de viver ali, de fazer aquilo. Ok, mas é agora para frente. Passou. Então eu preciso. E quando nós chegamos na igreja, uma coisa que o pastor falou que mexeu muito comigo. Ele disse sobre aquela passagem que Moisés tinha morrido, Josué assumiu a liderança, e ele falou aquilo: olha, meu servo é morto, Moisés está morto. Incrível isso, irmãos. Olha, todos aqueles milagres, tudo bem, ok, eu fiz com a minha mão poderosa, mas aqui para frente eu tenho uma outra história, eu tenho uma outra vida. Então precisamos olhar para o futuro na expectativa de que vai vir algo melhor. Por quê? É porque eu acredito? Não, porque Deus está no controle. E a vontade dele é perfeita, é boa e agradável. Então precisamos olhar para a vida de uma forma com expectativa no Senhor, para o futuro. Vamos ver o versículo 11 e 12? Olha o que ele diz: boa é a sabedoria, havendo herança e de proveito para os que veem o sol. A sabedoria protege como protege o dinheiro, mas o proveito da sabedoria é que ela dá vida ao seu possuidor. Olha, aqui ele começa a fazer algo interessante. Ele compara a sabedoria com o dinheiro. Só que aí ele vai um passo além. A sabedoria é muito superior. Por quê? Ela dá vida
ao possuidor. O dinheiro não faz isso. Nada além da sabedoria, nenhuma posse, nenhum bem, nada vai conseguir dar vida ao possuidor, mas a sabedoria faz isso. Então aqui ele nos orienta a buscar, o que nós entendemos aqui? Buscar a sabedoria acima de tudo isso, essa sabedoria que vem de Deus. E a Bíblia diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então já temos aí a chave. Temer a Deus é o primeiro passo, se alguém quer ser sábio. Primeiro passo. Então você pode falar assim, mas se uma pessoa que não conhece a Deus, não teme a Deus, essa pessoa não é sábia? Segundo a Bíblia, não. Ele pode ser inteligente, ele pode ser uma pessoa estudada, ele pode ser uma pessoa com conhecimento vasto, mas a sabedoria do Senhor, que é a verdadeira sabedoria, ele não possui, porque ela passa pelo temor do Senhor. Ela é a porta, o temor do Senhor é a porta para que sejamos sábios. No versículo 13, ele vai falar, irmãos, e aqui ele começa a falar sobre o que há torto na nossa vida, na nossa porção, ele chama de porção aqui. Versículo 13 e 14, diz assim: atenta para as obras de Deus, pois quem poderá endireitar o que ele torceu? No dia da prosperidade, goza o bem, mas no dia da adversidade, considerem que Deus fez tanto este como aquele, para que o homem nada descubra do que há de vir depois dele. Aqui ele vai falar das coisas que Deus quer que sejam tortas. E isso é difícil, irmãos. Tem coisas que Deus fez assim, que não vão mudar. Não sabemos exatamente quais são. E isso não pode servir para nos fazer pessoas desanimadas com a vida ou passivas de tudo, não vou nem orar. Não é isso. Mas é para que tenhamos uma vida mais tranquila, porque nem tudo vai mudar mesmo. Tem coisas que Deus fez, irmãos, e é como a gente disse no início, a questão do sofrimento. O sofrimento vem das coisas tortas na nossa vida, que a gente queria ajeitar, né? A gente queria arrumar aquilo, não conseguimos. Muitas coisas, pessoas, família, tantas coisas, irmãos. Nós mesmos, nosso jeito às vezes. E aí ele vai dizer, olha, e no dia da prosperidade, aproveite, goza o bem. Mas no dia da adversidade, nós precisamos lembrar que quem fez tanto o dia da prosperidade quanto o dia da adversidade foi o mesmo Deus. É isso que ele fala aqui. Para que nós não tenhamos aquela tentação de achar que naquele momento de dificuldade, ou naquele dia da adversidade, Deus esqueceu. Ou é o diabo que está no controle. Porque há uma tentação para se pensar assim. Quando nós estamos angustiados, desesperados, né? De achar que, nossa, o inimigo está furioso, e aquela coisa. Sim, ele é furioso. E ele veio para roubar, matar e destruir, sim. Mas, como Lutero disse, o diabo está na coleira de Deus. Ele não faz nada que Deus não permita, irmãos. Absolutamente nada. Inclusive a sentença dele já foi dada. Não vai ter recurso, não vai ter nada, não vai ter STF. Graças a Deus, se tivesse, provavelmente ele estaria absolvido, né? Mas, quando nós olhamos para a vida com a perspectiva certa de que Deus está no controle, nós conseguimos aproveitar tanto o dia bom quanto o dia mau. Não é que eu vou ficar rindo na tristeza, não é isso, irmão. Pode chorar, pode ficar triste, mas entenda, Deus permitiu e criou aquele dia também. É isso que Ele quer nos mostrar aqui. E nós vamos enfrentar isso ao longo da vida. O pregador mais uma vez aponta para a soberania de Deus. Ele vai mostrar que Deus é soberano. Tem coisas que Deus determinou que fossem assim. Só Ele tem o poder de mudar, irmãos. E interessante que a oração, ela serve para mover o coração de Deus. Quando nós oramos, nós reconhecemos que só Deus pode mudar aquilo, irmãos. Senão nós íamos lá e arrumávamos. É ou não é? E a gente ia lá e resolvia. A oração nos leva a depender
a reconhecer a nossa fragilidade e a nossa limitação. E isso, ao contrário do que parece às vezes, não é para nos deixar ansiosos, mas é para nos deixar tranquilos de que Deus está no controle. E eu orei, ontem nós tivemos uma palavra aqui, na vigília, anteontem, né? E o Helder foi usado por Deus aqui, falou muito comigo, porque ele disse que nós oramos, e ele usou a passagem que Isaac orou por sua esposa que era estéril, e ela concebeu o filho. E no versículo fala rapidamente que Deus ouviu a oração de Isaac e ela teve o filho. Só que aí quando nós lemos, nós vamos ver que foram 20 anos depois, irmãos. Isso é difícil, né? Porque quando você lê só aquele versículo, parece que foi instantâneo. Ele botou a mão, orou, e aí poucos meses a esposa estava grávida. E não foi assim. E aí a Bíblia não vai entrar nos detalhes de como foi o sofrimento, né? Senão a Bíblia seria gigantesca, né? Mas como seres humanos que somos, ilimitados e fracos, nós sabemos que com certeza eles sofreram muito. 20 anos, irmãos. 20 anos. Mas Deus estava no controle. E aquele filho era a promessa de Deus. Interessante é isso. Deus iria dar um filho. Por quê? Porque ele ia dar sequência da promessa que ele fez para Abraão lá atrás. Então isso ia acontecer. Mas demorou muito tempo. O Senhor está no controle. Então a vida, ela parece ser injusta. Quando ele começa agora no capítulo, ainda no capítulo 7, mas no versículo 15, ele começa a olhar as obras de Deus e ele vê como que Deus é soberano, mas ele entra em conflito com essa soberania, porque parece que é estranho. Olha o que ele diz aí no versículo 15: tudo isso vi nos dias da minha vida, da minha vaidade. 2 pontos. Há justo que perece na sua injustiça, e há perverso que prolonga os seus dias na sua perversidade. Irmão, isso aqui é triste demais. Você olhar, quantas vezes nós não pensamos isso? Poxa, aquela pessoa tão boa se foi tão cedo, e aquela pessoa tão má continua vivendo, continua tranquila, continua viajando, comendo do bom e do melhor, tendo tudo do bom e do melhor. Isso é terrível, irmãos. E o pregador aqui, ele se depara com essa situação também. Ele fala: há justo que perece na sua justiça, e há o perverso que prolonga os seus dias na sua injustiça. Aquela pessoa vive uma vida longa, cometendo os maiores pecados e maldades e torpezas, e às vezes um justo, uma pessoa piedosa, morre cedo, ou então não tem às vezes nenhum enterro digno, uma pessoa que logo é esquecida. Ele olha isso e ele fica muito angustiado, irmãos. Essa vida nossa, ela é tão complexa, ela é tão assim, por muitas vezes parece incoerente. E aqui, nesse conselho dele aqui, quando ele fala no versículo 16, que ele fala essa questão do justo que vive pouco, que perece na sua justiça, e aquele que é perverso e prolonga a sua vida, aí na sequência no versículo 16 ele diz assim: não sejas demasiadamente justo, nem exageradamente sábio, porque destruirias a ti mesmo. Não sejas demasiadamente perverso, nem sejas louco, porque morrerias fora do teu tempo. Esse conselho aqui, irmãos, gera uma certa tensão, assim, né? Por que ele está dizendo isso? Primeiro, ele pode estar sendo cínico, e em relação ao contexto do que nós já lemos aqui, faz sentido também. É como se ele dissesse assim: olha, veja bem, se os justos perecem e os ímpios prosperam, do que vale ser justo? É como se ele estivesse dizendo isso. Tinha um chefe meu que era engraçado. Ele trabalhava na área criminal e ele brincava. Eu acho que o crime compensa. Brincando no sentido que era o trabalho dele, né? Trabalhar em casa em que havia crime. E aí, quando a gente olha para essa visão, ele estava brincando, mas é como se ele pensasse assim: o crime dá algum retorno, então que tenha, não é? É uma brincadeira. Mas o pregador aqui, ele vai mais longe, ele olha de uma forma geral. O que adianta você ser justo, se você olha ao seu redor e o que tem de ímpio se dando bem? O que adianta? Aí lá no seu trabalho, você é certinho, faz tudo certinho,
Aí quem é promovido? O ímpio. Aí quem ganha as melhores coisas? O ímpio. Aí você olha para sua família. Ah, meu parente tal, o cara é nó cego de tudo. E só se dá bem. E cresce, prospera e tal. Irmãos, isso mexe com a gente mesmo. Ele aqui está vivendo o que nós vivemos. Por isso que é tão prático isso. E aqui ele vai dizer assim, é como se ele estivesse dizendo assim: olha, aceite meu conselho, não tente ser o garoto exemplar, não tente ser aquele bonzinho, aquela boazinha. É como se ele estivesse sendo cínico. Assim como muitas pessoas que desconsideram a existência de Deus são cínicas. Ah, faça o que você achar melhor. Se dizem que Deus existe e as coisas são como são, ele provavelmente não está nem aí para nada. E são cínicas. Talvez ele esteja sendo cínico também. O que estou dizendo aqui é que apenas os bons morrem jovens, então não vale a pena ser bonzinho. Se essa foi a intenção do pregador, ele está falando sobre a perspectiva debaixo do sol, é aquilo que a gente falou no início. Ele está olhando para um mundo sem Deus. Bom, se Deus não existe, de que vale? Faça o que você achar melhor. Cometa tudo que vem na sua cabeça, porque não faz sentido. Por que a gente vai ficar se privando se daqui a pouco a gente vai morrer e acabou? Vai para a terra e acabou. Então, e essa visão de mundo é uma visão que existe nos nossos dias de uma forma muito forte e que tem levado as pessoas a se comportarem dessa forma que a gente vê por aí. No fundo, todo o nosso problema, irmãos, como seres humanos, é com Deus. É lá no Éden. No fundo é isso. Nosso problema não é em relação a dinheiro, não é em relação às pessoas, não é em relação ao diabo. O nosso problema, no sentido de o nosso conflito, é com Deus. Por quê? Quando eu falo nós, eu falo aqui a humanidade. Por quê? Porque nós precisamos nos acertar com Deus. Quando nós não nos acertamos, nós passamos a viver uma vida cínica. E aí, eu vivo minha vida. E a gente dá de ombros e vive a vida, e não está nem aí. E o ímpio vai agir dessa forma, porque para ele, a vida é só isso, então eu tenho que aproveitar tudo que eu puder. Mas aí, essa é uma visão debaixo do sol. Uma segunda interpretação poderia ser no sentido de que não sermos demasiadamente justos. Por quê, irmãos? Porque se nós tentarmos também, aquela expressão, né, ser o santão, né, ser o perfeito, ser o melhor que todo mundo, isso vai dar errado. Por quê? Porque nós não somos. Não somos. Então, é possível que ele esteja nos dizendo aqui, irmãos, olha, não sejam hipócritas. E no texto original, a ideia aqui pode ser também de que não seja alguém que está fingindo ser justo, que é o hipócrita, está fingindo ser justo. Então, se o padrão de Deus é a perfeição, irmãos, como que alguém pode ser demasiadamente justo? Não tem como, por mais que nós nos esforcemos. Mas isso não significa que devemos ser injustos. Nós estamos numa caminhada com Deus, e é o próprio Deus que nos transforma, nos conduz a sermos justos. Então, aquele que está em Cristo, aí nós temos o entendimento, ele é uma nova criatura. Aí sim, de acordo com o padrão de Cristo em nós, aí nós, diante de Deus, o Senhor nos considera justo. Não por nós, por Cristo. Então, nós nos ligamos ao mérito de Cristo, e aí nós entendemos que podemos ser justos da perspectiva de Cristo, porque Ele foi justo. Ele não pecou, Ele não falhou, em nenhum momento. E como o pastor sempre diz aqui, quando nós olhamos para a vida de Cristo, nós vemos que ele não teve nem pensamento, irmãos, nenhum que fosse doloso, maldade, fosse pecador, nenhum. Ele foi de fato aquilo que Deus gostaria que fôssemos. Cristo realmente é o exemplo para nós. Então nós vamos sempre voltar para Cristo, porque senão, irmãos, essa vida aqui vai nos levar ao desespero.
se nós não olharmos para essa esperança que temos, Cristo, a esperança da glória, nós seremos glorificados. Essa é a esperança. E essa esperança é tão forte que quantas pessoas deram a vida por ela, né? Quantos mártires morreram serenos. Por quê? Porque a morte foi vencida por Cristo. E essa vida debaixo do sol não é tudo que temos, graças a Deus. Seguindo, irmãos, como eu disse, nós não devemos ser injustos, não devemos nos entregar ao pecado de forma deliberada. Não é isso que ele quer dizer. O que ele quer dizer é que nós precisamos viver com humildade, de que nós não somos justos por nós mesmos, mas somos justificados por Cristo, pela fé em Cristo. No versículo 18, ele vai arrematar, dizendo assim, versículo 18: bom é que retenhas isto, e também daquilo não retires a mão, pois quem teme a Deus de tudo isso sai ileso. Ele está reportando a esse conselho que ele deu aqui no 16 e no 17, nós acabamos de ler. E ele conclui dizendo que a maneira certa de viver é temendo a Deus. Temer a Deus significa venerar a Deus, honrar a Deus, considerar Ele em tudo. E aí ele vai reconhecer, irmãos, que nós somos limitados. Não conseguimos mudar as coisas que Deus fez. Não conseguimos entender muitas coisas que Deus fez e ainda faz, hoje no mundo. Não conseguimos conhecer o futuro, irmãos. Mas tudo isso não pode servir para nos deixar de uma forma desanimada diante da vida, mas sim para nos levar a Deus, nos levar ao Senhor, aos pés dele, confiando na sua soberania. Seguindo aqui no versículo, no capítulo 9, já vamos entrar no capítulo 9, pode passar para o capítulo 9, no versículo 1, para a gente já caminhar para a conclusão da aula. Ele vai falar agora sobre aproveitar a vida. Por quê? Porque no final todo mundo morre. E a perspectiva que ele vai falar aqui é um pouco diferente do que ele vinha falando. Vamos juntos aqui. 9:1. Deveras me apliquei a todas essas coisas para claramente entender tudo isto, que os justos e os sábios e os seus feitos estão nas mãos de Deus. E se é amor ou ódio que está à sua espera, não o sabe o homem. Tudo lhe está oculto no futuro. Tudo sucede igualmente a todos. O mesmo sucede ao justo e ao perverso. Tudo sucede ao justo e ao perverso, ao bom, ao puro e ao impuro, tanto ao que sacrifica como ao que não sacrifica, ao bom como ao pecador, ao que jura como ao que teme o juramento. Então, apesar, irmãos, de toda aquela frustração, o pregador ainda tinha fé de que Deus estava no controle. Por isso que eu falei que aqui ele muda um pouco o tom, apesar de falar de aproveitar a vida, porque no fim a gente vai morrer, mas o tom muda. Quando ele fala, apliquei a todas essas coisas para entender tudo isso, e aí ele fala que os feitos dos sábios e dos justos estão nas mãos de Deus, ele reconhece que Deus é soberano e que está no controle. Então ele sai de um quadro de desespero, olhando sob essa perspectiva debaixo do sol, e ele passa a ter uma visão mais positiva, ou seja, Deus está no controle. Ao longo de todo o livro, nós vamos ver que quando ele põe os olhos nessa terra, sem considerar Deus, ele entra em desespero. No fim das contas, ele entra em desespero. Mas quando ele começa a levantar os olhos e olhar para Deus, considerar Deus, ele muda o discurso. É o que nós estamos vendo aqui. E na parte B do versículo 1, ele ainda não consegue discernir se a mão de Deus está ao nosso favor ou está contra nós, se Deus é o nosso amigo ou se é o nosso inimigo. Então, ele está tendo aqui uma visão mais positiva, no sentido de que Deus está no controle, mas a complexidade da vida ainda não permite que ele entenda se Deus parece ser nosso inimigo ou nosso amigo às vezes. Essa questão vai ficar mais difícil à medida que ele continua. E quando ele observa a circunstância na vida das pessoas, que ele vai dizer,
aqui no versículo 2. Todos. Isso aqui, irmãos, angustia ele. Deixa ele confuso. Ora, eu sei que Deus está no controle, mas Deus está contra mim ou a meu favor? Porque quando eu olho, eu vejo que o justo tem problema, o ímpio também. Aquele que é bom, que se esforça, tem problema, e aquele que não se importa também. Tudo sucede a todos. Isso deixa ele confuso. E um pouco antes ele havia dito, ele tinha certeza, né, que tudo ficaria bem para os justos, mas agora, irmãos, ele não tem mais essa certeza. Ele acreditava lá no versículo 12 e 13 do capítulo 8, ele vai dizer assim: ainda que o pecador faça o mal 100 vezes e os dias se lhe prolonguem, eu sei com certeza que bem sucedem aos que temem a Deus. Ele tinha dito isso antes, só que agora ele olha e fala: eu não sei, porque eu vejo todo mundo passando pelos mesmos problemas, então eu não sei dizer se realmente Deus é por nós ou ele está contra nós. E uma das razões pelas quais ele diz isso é que as mesmas coisas acontecem a ambos. Então, se tem uma tempestade, as casas dos justos são destruídas e a dos ímpios também. Se tem uma epidemia, pessoas ímpias ficam doentes e morrem, pessoas justas também. Então isso deixa ele confuso. E o pior de tudo vem depois, quando ele diz: depois rumo aos mortos. No versículo 3. Ele vai falar: há um mal que há em tudo quanto se faz debaixo do sol. No versículo 3 ele fala que isso é horrível, porque acontece o mesmo a todos. E aí no final, uma morte. E no fim das contas ainda morre. No versículo 4, vamos ler do 4 ao 6. Diz assim: para aquele que está entre os vivos há esperança, porque mais vale um cão vivo do que um leão morto. Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento. Versículo 6: amor, ódio e inveja para eles já pereceram. Para sempre não têm eles parte em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Ele vai contrastar aqui um leão, que é um animal nobre, que é um animal considerado o rei, né, da selva e tudo mais, um animal nobre, com um cachorro, que é um animal simples. E nesse caso aqui a gente tem a ideia de que é um cachorro bem vira-lata mesmo, simples, um cachorrinho desses daí que estão na rua por aí. E naquela época, cachorro não tinha esse carinho que tem hoje, né? Não era assim que as pessoas viam. Inclusive, quando nós vemos Davi sendo desafiado por Golias, Golias fala para Davi: olha, sou eu algum cão para vires contra mim com pedras, com paus? Ou seja, ele usa a figura aqui do cachorro como algo desprezível. Então, ele usa esse exemplo aqui para mostrar para nós que mais vale um cachorro, mesmo sendo esse cachorrinho aí vira-lata, vivo, do que um leão morto. Ou seja, a vida, por mais que ela vá acabar na morte, é muito melhor estar vivo. Durante a vida eu tenho opção, eu tenho como decidir, eu tenho como fazer algo, eu tenho como trabalhar. E por mais difícil que a vida seja, irmãos, como ele vem falando que a vida é difícil, mas ainda assim ele agora tem essa visão de que a vida vale a pena. Lembra que ele falou que um aborto é melhor do que aquele homem que viveu e não gozou bem? Aqui ele já muda, ele vê esperança de que se eu estou vivo, ainda posso fazer alguma coisa, eu ainda tenho alguma esperança. E para ele, se a vida termina em morte, qual é o sentido? A gente pode pensar. E para responder essa pergunta, nós precisamos ir além, como eu disse, sair dessa vida debaixo do sol e lembrar que existe um Deus, que existe uma vida além dessa. Olha só o versículo. Vamos no capítulo 12, pode deixar marcado aí, vamos lá, só ver esse versículo 7 do capítulo 12. Nós vamos ver que ele vai caminhar para o final do livro e ele vai considerar a existência de Deus e que Deus está no controle de tudo. O versículo 7 diz assim: e o pó volte à terra, como o era, e o espírito volte a Deus que o deu. Agora olha o versículo 14, como ele conclui o livro:
porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Percebe? Ele vai concluir, apesar de toda essa dificuldade, essa angústia, essa frustração, ele vai concluir que Deus está no controle, que ele vai trazer juízo no final, que ele vai julgar tudo, e de que o nosso espírito volta a Deus que o deu. Ou seja, a minha vida, ela não vem de uma explosão cósmica. A minha vida, ela não vem de um ser minúsculo que foi se desenvolvendo, evoluindo e chegou até mim. Não. A minha vida veio de Deus e vai voltar para Ele. Voltando no capítulo 9, versículo 7 ao 10. Ele vai voltar a falar sobre as dádivas que Deus oferta aos homens dessa vida, que é comer, se alegrar, beber, trabalhar. E ele reconhece que tudo isso vem da mão de Deus. Tudo isso é bom. E aí ele fala, olha, vai, toma o seu vinho, se alegra. Deus já providenciou isso para você. Foi Deus que providenciou isso para você. E aí, para a gente finalizar aqui no versículo 11 e 12, ele vai falar sobre a imprevisibilidade da vida e da morte. Olha só o versículo 11. Vi ainda debaixo do sol que não é dos ligeiros o prêmio, e nem dos valentes a vitória, nem tampouco dos sábios o pão, e nem ainda dos prudentes a riqueza, nem dos inteligentes o favor, porém tudo depende do tempo e do acaso. Pois o homem não sabe a sua hora. Como os peixes que se apanham com a rede traiçoeira, e como os passarinhos que se prendem com o laço, assim se enredam também os filhos dos homens no tempo da calamidade, quando cai de repente sobre eles. Então aqui, irmãos, ele vai, para finalizar aqui o discurso dele, analisar que a nossa vida ela é imprevisível. Então, reconheça que existe Deus, tema esse Deus, desfrute das dádivas que Ele deu, mas tenha consciência de que a nossa vida é breve e que ela é rápida. Nós não sabemos quando vamos deixar esse mundo. E aí, ele nos encoraja a desfrutar a vida. Interessante isso. Ele vem de uma forma angustiante, frustrante, mas quando ele olha para Deus, aí muda o discurso dele. Se Deus existe, se Ele criou todas as coisas, Ele me deu poder para desfrutar da vida, então eu vou desfrutar dessa vida até o último dia que Deus me permitir. Então eu vou me alegrar. Não é errado, irmãos. Cada um desfrute a sua porção. Cada um tem a sua porção. Seja ela grande, pequena, maior, menor, mas desfrute ela da melhor forma possível. E para concluir, nós sabemos que para aqueles que estão em Cristo, a morte não é o fim das coisas. Não é. Teremos uma vida futura com Cristo. O próprio Cristo nessa terra, irmãos, Ele desfrutou das dádivas de Deus. Ele comeu, Ele bebeu, Ele se alegrou, Ele esteve com os amigos, Ele participou de festas, Ele também se angustiou, chorou, mas Ele viveu a vida de forma intensa, conforme a vontade de Deus. E aí Paulo vai dizer assim: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazer tudo para a glória de Deus. Amém? Então, a nossa vida, ela foi dada por Deus. As dádivas de Deus para nós foram dadas para desfrutarmos. Não há mal nenhum nisso. Amém? Desde que isso não se torne o centro da nossa vida. Vamos orar, irmãos? Vamos ficar de pé? Amém. Deus, queremos Te adorar nessa manhã, pela Tua palavra, Te agradecer, Senhor, porque o Senhor tem nos guardado a cada dia, nessa vida tão complicada, nesse mundo tão difícil, ó Deus. O Senhor tem nos conduzido na Tua sabedoria, tem nos guardado, tem nos mostrado cada passo a ser dado. Te pedimos, continue, ó Deus, nos ajudando, continue nos enchendo de temor a Ti, Senhor. Coloca dentro de nós, ó Deus, a Tua graça. Coloca dentro de nós, ó Deus, fome por Ti, vontade a cada dia de Te buscar mais,
de te temer mais, de te honrar mais, Senhor. E ajuda-nos, ó Deus, a viver a vida da forma que o Senhor quer que vivamos. Tem misericórdia de nós, ó Deus, em nome